O episódio de hoje não começa com a emoção habitual dos nossos episódios. Ahm, Tivemos uma situação que no próprio dia nos apanhou e ainda nos apanha de surpresa e muito triste. E decidimos também aqui no Finta Parlamentar, tendo em conta que reunimos quer o futebol e a política, prestarmos uma sentida nota de pesar relativamente ao Diogo Jota e ao André Silva, dois futebolistas, dois seres humanos. E apesar de não conhecermos tão bem o André Silva, conhecemos mais o Diogo Jota. Foi alguém que teve uma carreira muito humilde, passou por uma fase inicial no Paços de Ferreira, Atlético de Madrid, Porto, Wolves e Liverpool, e não fez formação em nenhum dos três grandes. Sempre sonhou, conseguiu chegar lá e principalmente chegar lá e manter a humildade. Muito acarinhado pelos adeptos de Liverpool, por uma das suas conhecidas músicas. O Diogo Jota foi um exemplo daquilo que é não só um grande jogador, mas também um grande ser humano. E eu acho que tu tocaste numa palavra que eu acho que define muito bem o Diogo Jota e a sua carreira, que é a humildade. E eu tive a sorte de poder ver o Diogo Jota jogar ao vivo uma vez, no Estádio da Luz, num jogo frente ao Porto. E eu acho que aquele jogo exemplifica bem aquilo que foi a trajetória do Diogo ao longo da sua carreira, que é o Diogo entra aos 85 ou aos 86 minutos e o Diogo dá tudo naqueles 5 minutos. E isso é uma coisa que me vai ficar sempre presente na memória. E eu comentei muitas vezes isto contigo e comentei também com outros amigos. Eu acho que o Diogo devia ter tido mais oportunidades na seleção, por exemplo. Porque era um jogador que sempre que entrava dava tudo, independentemente de jogar os 90 minutos, jogar 45, jogar 10, jogar 100, que eu lembro perfeitamente do Diogo entrar nesse jogo na Luz, jogar cerca de 5 minutos e de dar tudo naqueles 5 minutos para que o Porto pudesse vencer o jogo. E isso vai-me ficar sempre muito, muito na memória. E eu acho que o Diogo e o André têm de ser exemplos, mesmo por aquilo que tu disseste, pela humildade, pelo seu caráter, tanto para aqueles jovens que querem ser futebolistas no futuro, mas também para nós, pessoas que querem crescer. Eu acho que eles têm de ser exemplos para nós, e se fôssemos mais como eles, talvez o mundo fosse um lugar melhor, em alguns sentidos. Sem dúvida nenhuma. E o Diogo Jota sempre foi aquele jogador que não foi muito de capas de Exato. jornais, mas que podia não ser aquele jogador que mais brilhava dentro de campo, mas estava sempre no sítio certo. Quando era preciso, Exato. contavas com ele, É verdade. e ele resolvia. É verdade. Muitas vezes. E exemplo disso foi o seu último gol contra o Everton. E bem, eu acho que já se falou muito esta semana sobre. Tem. Se eu Por deixar isso que esta nota e as eu não condolências à vou, família, aos não vou me amigos. alongar. E terminamos aqui com esta parte de introdução com esta música. No relevado ao Parlamento, eles não fazem fintas só com a bola. Está no ar, finta parlamentar. Relativamente ao futebol, Henrique, sei que tens um treinador novo, por isso vou-te deixar começar. É verdade, o Farioli vai ter hoje a sua apresentação como treinador do Porto. Estou um bocadinho ansioso e eu falei-te nisto da semana passada, não foi? Sim, sim. Do facto de ser muito importante renovar o espírito que se sentia no Porto. Acho que o Farioli pode ser essa pessoa, como te disse, muito sincero também aqui com os nossos eventos. Pouco conheço da sua trajetória, pouco vi do Ajax dele. O que conheço do Farioli são os vídeos que vai vendo agora depois dele ter sido associado ao Porto. Pá, Viste o vídeo com a mulher e com a filha? No carro, das chaves. vi das chaves. Isso das que por acaso que eu comentei contigo, não foi em off, que é já está melhor com o Anselmi nisso, porque eu acho que nunca vi o Anselmi com o adereço do Porto. Pois, é verdade, até nem lembrava desse episódio da chegada ao aeroporto com os cascóis, é verdade.
Não há, sim, sim, sim. E depois no corre a filha pede as chaves. Já vi também umas fotografias dele nos status com a filha e com a esposa, em que a filha já está toda vestida a Porto. Epá, e o pouco que eu vi parece-me ser uma pessoa ativa no banco, parece-me ser aquele treinador que o Porto precisa neste momento. Pá, e é preciso esta renovação e eu vejo, consigo ver o Farioli a dar esta renovação ao Porto, mas precisa de ser apoiado pela estrutura, pela SAD, precisa de ser apoiado por um plantel forte. O Porto precisa mesmo de uma renovação no plantel, saídas, entradas. E vamos ver como é que vai correr, mas desejo-lhe tudo de bom e espero que nos dê muitas alegrias. E espero também é porque é interessante o Farioli no sentido em que se o Farioli corre mal, a sua passagem vai ser curta, provavelmente, e se correr bem também, poderá ser curta, não é? Porque o Sim, Farioli é é um verdade. treinador da moda, posso dizer assim, na Europa, era pretendido por alguns clubes, e se correr bem, provavelmente vai chamar a atenção de grandes europeus, mas eu espero que a sua passagem seja repleta de títulos e que nos dê muitas alegrias, que acredito que assim seja. Olha, e aqui tu tocaste um ponto importante relativamente ao Ajax. Uhum. Muita gente associa o teu novo treinador ao facto de ele ter tido a oportunidade de ser campeão com o Ajax e de ter perdido a vantagem que tinha de, Uhum. se não estou em erro, de 8 pontos nas últimas 6 jornadas, depois de uma vitória frente ao PSV Eindhoven. Exatamente. Mas a realidade é que precisamos de olhar de outro prisma, que é o facto de que, numa fase inicial da época, não era pedido ao Farioli para ser campeão com o Ajax, porque o Ajax Exatamente. não construiu plantel para isso. A certa altura começou-se a perceber que era possível, sim, com a vantagem pontual que tinha, era muito possível, e depois houve ali uma hecatombe que não há explicação. Não há E mesmo. são coisas que acontecem, mas é preciso lembrar que o Ajax, apesar de ser muito recuante à aposta na formação, foi um ano foi um ano Uhum. muito diferente, foi um ano em que não houve quase Exatamente. aposta nenhuma em contratações, por isso foi fazer omeletes sem ovos. Exatamente. Sobre isso do Ajax, há uma frase do Arne Slot, não sei se viste, que diz que o Farioli só não foi campeão porque não tinha a qualidade de executantes no ataque como tinha o PSV. Sem dúvida. Ele fala muito nisso, mas já como te digo, não consigo dizer se isto é verdade ou não, porque não vi a época do Ajax, por isso não te posso dizer que se teve muitos problemas em termos de finalização, etc. Também não tenho dados acerca daquilo que foram as oportunidades criadas, mas sei que o Arne Slot deu isto, e é como estás a dizer, não houve investimento. Vamos ver. Olha, No caso do Porto é um bocadinho diferente, eu acho. Eu acho que o Farioli vai dar a oportunidade aos jogadores de se mostrarem neste início para a época. Não sei se vai uhum. contar já com todos os jogadores, já se fala aí na saída do Otofi, por exemplo. Ahm, Também não perde grande coisa. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque eu não sei se no caso do Ajax, e talvez tu conheças a realidade do Ajax melhor que eu, não sei se, não sei se no Ajax também existia aqueles que estavam um bocadinho a minar o balneário. E parece-me que isso está a começar a acontecer no Porto. Houve Estamos ali polémicas no balneário, sim. no Ajax também, no ano antes dele Sim, chegar. sim. Ah, pronto, ok. Sim. Então não sei, não sabia como é que tinha sido. Pá, o Porto tem ali jogadores, eu não vou dizer números, mas tem ali jogadores que precisam realmente de sair do Porto e que estão Tu realmente. sabes, tu sabes a minha opinião relativamente a isso. Às vezes prefiro um Uhum. jogador que tenha menos qualidade, mas que Exatamente, sim, sim, sinta exatamente. mais, que dê tudo o que tem, porque também faz diferença no balneário. E um exemplo disso, Exatamente. Ricardo Jogai no Sporting. Uhum, Sabemos que uhum. ou o próprio Neto na última época que fez pelo Sporting, sabemos que em termos de Exatamente. qualidade já não era aquilo que era exigido por uma equipa daquela dimensão, mas que efetivamente faziam a diferença dentro do balneário, quer seja pelas palavras, quer seja pela experiência, quer seja pelo conhecimento. Exatamente. Tens toda a razão, é, Miguel. Exatamente. Uh, Vamos ver. Mas também queria-te fazer aqui uma pergunta, não é, Miguel? E então, ok. ontem de manhã vi umas notícias, não é? O Arsenal está muito próximo dos jogadores que o Sporting quer para o Jokers. Mais uma vez, pá, e tem sido, e quem me ouvir há de pensar que eu faço parte da direção do Varandas. Acho que o Varandas tem estado muito bem nesta tomada de posição relativamente à questão do Jóqueres. Sem intransigente, e assim tem de ser. É um dos melhores avançados da Europa e do mundo. Tem gol, tem números, está no seu prime. Sim, E também é preciso lembrar que ele custou ao Sporting. sim, sim, Relativamente a isso, sim. sabemos que é uma das posições em que os jogadores são mais caros. E independentemente do dinheiro que o Sporting possa fazer, não vai conseguir encontrar ninguém igual. Até porque o gasto não será idêntico à venda. Por isso, acho que sim, os 105 mais 15 que se falam, com o Sporting a ser intransigente nos 70 mais 10, parecem mais realistas. Talvez com alguns 5 mais de fácil execução e outros mais difícil. Mas sim, veremos. Uhum. Até porque, e como dizia muito bem o Rodrigo Varandas, vimos jogadores sem metade da qualidade a sair mais ou menos pelo mesmo preço. Sim, sim, Relativamente sim, sim.
Relativamente ao Sporting, já fez um jogo de treino. Fez um jogo de treino contra a equipa Ok. B. Ainda sem os internacionais. Ah, e depois aquilo que se falou também foi o facto de que o Rui Borges apostou num 4-2-3-1, Ok. mas que tem a capacidade de variar para um 3-4-3. E isso deixa-me aqui um pouco a pensar quais é que são as hipóteses de contratação do Sporting. Porque estamos a falar de esquemas táticos completamente diferentes, em que obriga, principalmente se olharmos... E nós vimos quando o Rui Borges chegou e mudou a tática no fase inicial, o Sporting passou a ter um excedente de defesas centrais. Uhum. E tinha falta de laterais, porque tinha médios alas. Uhum. Agora, relativamente a esta questão, posso dizer que, por exemplo, um jogador como o Inácio não vai render tanto num 4-2-3-1 como renderia num 3-4-3. O Ok. Sporting, o Sporting acaba por ter aquelas duas contratações que eu te falei a semana passada, mas há um jogador que vem para a equipa B que me cheira que vai fazer pelo menos a pré-época com a equipa A, que é o Ryan Lucas, que vem do Flamengo. Ok. Ele parece-me ter. O Sporting fez um empréstimo com opção de compra. Cheira-me que vai ser interessante. Vai ser interessante também para ver o Diogo Travassos como é que vai reagir depois de ter feito uma época fora do Sporting, no Estrela da Amadora. Até porque o Sporting procura um jogador para lateral direito. Acho que são as posições que o Sporting precisa de olhar. Um extremo esquerdo. Depois da saída do Gyökeres, efetivamente, um avançado de topo Uhum. e um lateral direito. A nível do meio campo, depende muito daquilo que será a decisão, como eu te disse, relativamente à tática. Ok. Vamos esperar para ver aqui um pouco, até porque já se fala em alguns jogadores, fala-se no Luís Soares do Almeria para vir substituir o Gyökeres. Fala-se também de Kristovic do Lecce, mas aí já parece-me um sonho um bocado mais realista, tendo em conta que ainda há pouco tempo se viu o presidente a dizer que era entre 35 a 40 milhões para sair. Não me cheira que o Sporting tenha essa disponibilidade financeira, mas também custa-me dar um pouco, cerca de 25 ou 30 milhões, porque lá está aqui, o Sporting não é o Arsenal, custa-me dar 25 milhões a 20 milhões, por exemplo, pelo Luís Soares, que tem 27 ou 28 anos, Fez. no Almeria. São coisas diferentes, até porque se eu fizer comparação com o Gyökeres, ele vem com. Acho que tinha acabado de fazer 25 anos, não tenho eu. É diferente. Muito diferente. Sim, sim, sim. É diferente. Vamos ver o que é que o Sporting. Isto agora é. Nós andamos agora ali na chamada Silly Season, em que isto agora é tudo apontado para um lado e para o outro e toda a gente tem medo de. E então, no caso do Porto, parece que tudo sai e tudo entra. Isso parece que o Joker já foi vendido 7 vezes. Depois há aquela questão de entra um, sai o outro. Isso Ah, mesmo. antes que eu me esqueça, só dizer uma coisa, porque o jogo não foi transmitido, não, só há as fotografias, mas o que se diz é que o Alisson surpreendeu muito Ok. no jogo de treino entre o Sporting. Até marcou. Ok. O Sporting ganha O- frente à equipa B5-2. Ok. A questão da Silly Season é interessante porque agora o Farioli ainda nem sequer tinha sido oficializado e já se apontavam números de jogadores do Ajax no Porto. 30 milhões de euros. 30 milhões de euros. Eu- Opa, Os, an- os anos zero do Porto são carotos. este ano acho que o Porto vai ter de investir um bocadinho, mas vamos ver. Acho que vai tudo depender também das vendas que o Porto vai ter. Vamos ver. Queres dar uma palavrinha para o Benfica ou não é por isso? Sim, porque eu tenho aqui o meu cartão vermelho da semana guardado aqui para o Benfica. Cartão vermelho já vai para o vermelho. Vai para o vermelho esta semana. O meu cartão vermelho vai para o vice-presidente do Benfica, Silvio Servão, que disse a seguinte frase sobre o calendário da Liga. É assim que tratam os que melhor fazem pelo futebol português. Ponto de interrogação. Foi isto esta é a questão. Não sabia que o Silvio Servão era das pessoas do Sporting. É assim, primeiro eu acho que é preciso perceber o contexto em que ele disse isto. Ele disse isto no final da Certo, gala da cerimónia sim. da Liga. E ele disse isto é porque é interessante, porque ele muda o chip completamente. Ele está a falar da questão do Diogo Jota, que já falamos anteriormente, e do nada entrou o ataque. Tipo, foi assim uma cena meio esquisita. E depois, epá, quando, por exemplo, eu lembro-me muitas vezes isto acontecer, que é o Porto, o Sporting, ou mesmo o Benfica, mas eu lembro-me muitas vezes do Porto lutar por isto, já no passado. Que era quando o Porto chegava, por exemplo, aos oitavos ou aos quartos de final da Champions. Acho que até o ano passado, não foi esta época, na outra, em que o Porto esteve na Champions, quando jogou com o Arsenal, o Porto pouco depois joga com o Benfica e falou-se em tentar adiar esse jogo para o Porto poder ter ali uma margem de descanso, como se faz noutras ligas. Nunca Uhum. se fez.
o Benfica nunca se queixou e agora por cá com eles e porque tem de começar a pré-época mais cedo para jogar a Supertaça, que sempre se jogou antes do início do campeonato, queria se Ou, ou Henrique, enfrentou à falta da questão, que não faz para mim sentido nenhum. neste assunto até vou remeter para os regulamentos da Liga Portugal. Os Oh, regulamentos da oh, Liga Portugal, relativamente aos festejos, são impensáveis. É que aquilo dele de ator tem muito pouco. pois é, sim, Não sim, estou sim. brincadeira. A gente ria-se Não estou com isso brincadeira, já falamos durante o sobre treino, isto. não foi? Exatamente. A Sempre gente que nos ria-se dizemos com outra. durante o Vou jogar treino. outra vez contigo na mesma altura. Sempre, sempre, é sempre. Sempre é impressionante. Nós jogamos sempre na quarta jornada. Ou tu vais ao Dragão ou eu vou ao Alvalade, sempre. E depois é É, aquela tal questão que nós falávamos. Por exemplo, quando o Sporting jogar quando o Sporting jogar em casa, o Benfica não pode jogar. Pronto, tens aqui estas regras, também acontece com outros clubes, quer Braga, Vitória. sim, sim, sim. Pronto. Depois já tens a questão de que as equipas. Por exemplo, o Benfica tem que fazer a pré-eliminatória, não é? Uhum. Tem aquela questão de não poder jogar com as equipas numa fase inicial, com as equipas que tiveram as 5 melhores médias na época anterior, na fase inicial, para poder fazer a disputa. Que lá está, da primeira à quarta jornada, as equipas participantes nas fases de qualificação para as competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas, não podem jogar entre si. Pronto. Tu entras aqui num regulamento em que fica muito pouco. Fica muito difícil fazer aqui o calendário. Já tens regras que são preparadas para esse assunto. Foram regras que foram discutidas antes, enquanto toda a gente estava em igual pé de igualdade. Exatamente. 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 E agora lembra-se de vi chorar aqui no final. Foi mesmo isto, parecia mesmo que estava a chorar no final da cerimónia por causa da Supertaça. Pá, para mim não faz sentido nenhum. Até porque não faz sentido nenhum, porque a Supertaça é de quem? A Supertaça é da Federação. Ainda mais essa. A Supertaça e a Taça de Portugal são da Federação. A Taça da Liga e o Campeonato é que são da Liga. Pois, ainda tem mais essa, é verdade, é verdade. Opa, e o Benfica teve mais que tempo suficiente, tem mais que tempo suficiente para preparar a Supertaça. O Benfica já a semana passada não jogou. Opa, os jogadores de Porto vão ter 2 semanas de férias. Do Benfica também podem ter muito bem só 2 semanas de férias. Isto para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que é criticar por criticar. E isso para mim não funciona assim. E podia ser um dirigente do Sporting, um do Porto, é do Benfica ou o COS. Pá, isto para mim não tem sentido nenhum. É criticar por criticar e sem critério nenhum, não. Pá, isto não tem sentido nenhum. É a minha E opinião. agora falas em criticar, acho que é o momento de elogiar e vou-te deixar de dar, porque já falamos disso anteriormente. A nossa. Não vai Sim. ser esta semana, a finta não vai ser da semana, vai ser a finta da carreira. Força, É. Henrique. Damos a finta da carreira esta semana, por ter sido também uma semana diferente. Queríamos também marcar aqui o nosso podcast com esta homenagem, com esta pequena homenagem ao Diogo Jota. Queremos dar-lhe a finta da carreira por tudo aquilo que deu ao futebol português, em especial, por aquilo também que deu ao futebol além fronteiras, e tem-se visto agora com todas as homenagens que tem tido, mesmo pelos adeptos do Liverpool, do Wolverhampton, etc. Pronto para ser foi sempre acarinhado. A sua passagem pelo Porto, e eu posso falar a título pessoal, foi pequena, mas deixou uma grande marca. Gostei muito de o ver com a camisola do Porto. Tive esse prazer. E é isso, levar mesmo além fronteiras. Está comprovado por aquilo que é, por exemplo, o facto de terem retirado a camisola 20 do Liverpool, para ficar sempre com o nome do Diogo Jota. E por isso também aqui a nossa homenagem ao Diogo com esta finta da carreira, sim. O Diogo Jota e o André Silva, a finta da carreira, atenção. Mas Sim, sim, sim. o André Silva não tem muito a dizer porque não acompanhei mesmo a carreira dele. Sei que passou pelo Penafiel, sei que passou pelos escalões de formação do Futebol Clube do Porto também. Mas pronto. E agora vamos dar um salto até à política. Vamos até à política, é verdade. Vamos falar de um assunto. Eu acho que podemos começar com a questão do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e a questão da transparência. Porque houve aqui um debate. Isto vai ser recorrente aqui no tema que vamos falar a seguir, porque aparece aquele jogo do eu tiro para ti, tu tiras para mim, e a culpa não é de ninguém. Relativamente à transparência, o Montenegro tinha feito o pedido relativamente à divulgação dos clientes, não foi? Para não ser divulgado, e a entidade para a transparência faz o oposto, vem dizer que sim, esta parte é verdade, mas que também faz os pedidos da oposição, além dos clientes. Ou seja, nós andamos aqui, um diz uma coisa, depois o outro diz outra, e Vai se alongar por tanto tempo.
Sim, e continuamos nisso, não é? O Primeiro-Ministro dizem eles que fez mais pedidos do que a própria publicação dos dados da Declaração Única de Rendimentos. Depois saiu outro comunicado acho que foi na terça-feira ou na quarta-feira passada, que era a lista de clientes, vice-prestados, entre outras coisas. Ou seja, andamos aqui num jogo de. Pá, já não tenho explicação para isso. É um assunto que se arrasta e arrasta e arrasta. Tal como também se arrasta o processo que nós falamos também de José Sócrates. Aí, Ah, é verdade. parece que arrastar é a palavra, o atirar a culpabilidade nunca há nada de concreto. Depois andar com esses joguinhos para tentar fugir às coisas. Epá, é mesmo isso que me estás a dizer. Parece que não sabem lidar com os problemas de frente, parece que tentam fugir, sempre com artimanhas. Não. Não dignifica nada no país, sabes? Exatamente. E sabes quem é que também não dignifica nada no nosso país? Sei sim, senhor. Quem é? São os nossos amigos de um certo partido, não é? Exatamente. E o que é Estamos que, de e o que é direto, que estamos fizeram? de direto. O que é que fizeram? Aquilo que se passou no nosso Parlamento foi vergonhoso. Aquela questão dos números. Não, Aquilo, eu, diz, uh, diz. eu acho que até a mesa, não é? Da Assembleia devia ter sido um bocadinho mais forte naquilo, porque aquilo não tem sentido nenhum o que aconteceu no Parlamento. E por causa agora que entramos nisso, a minha quote da semana vai mesmo para isso. A minha quote da semana é: peguem nas listas de deputados do Chega e façam-lhes a genealogia. Vão ter uma surpresa. Olha, vamos os dois na mesma onda. Vão na mesma onda então? Vamos a isso. Já vez do a minha. A minha é do. Quer dizer, tens tentado adivinhar. Alguém disse. O Chega critica os ciganos por não irem à escola, o Chega critica os imigrantes por irem à escola. Eu acho que é uma quote que acaba por ser perversa no sentido de o Chega procura sempre uma situação em que possa utilizar para causar instabilidade, causar distúrbio, sem ter um pé de coerência. Exatamente. E por causa a tua quote eu não sei quem é. Tu sabes quem é a minha? Não, foi quem? A minha é do Pacheco Pereira. Foi ontem na CNN. Ok. À noite. É como tu vês, são mais 5 notícias. É verdade. A E minha é por isso do, pronto. a minha é do David Diniz. Ok. Já tinha, não, acho que já dei, foi uma finta da semana do David Diniz, mas não tinha dado ainda uma conta da Deste semana, uma não sei. finta ou uma quote? Sim. Ali Lembro. já. Foi. Do Expresso, diretor adjunto do Expresso. Exatamente. Ok. Não, mas Isto, não, a isto situação é gravíssima. é gravíssimo. Andar no Parlamento a brincar, não é? Ou um é mais português que outro, e isso e aquilo. Isto não faz sentido nenhum. E depois andar ali a dizer nomes de crianças, publicar os nomes completos na internet. Né, nós hoje em dia temos a questão do regime geral de proteção de dados. Sabemos, às vezes, quando estamos a trabalhar, a situação que obriga a um esforço muito grande para termos sempre todo tipo de cuidados. E eles Exatamente. vêm aqui expor sobrenomes de menores de idade. É verdade. Isto não. É vergonhoso. Não há outra palavra. É vergonhoso. Há uma palavra para isso, não é só vergonhoso, é crime. Sim, é crime, sim. Seguindo agora as leis da União Europeia, é crime, exatamente. Sim. É tal coisa, é outra vez a manipulação, é outra vez o criar medo nas pessoas, é sempre. Sempre. É instigar a instabilidade. E instigar o outro. É. E parece que Devo... andam de semana a semana sempre. E há 2 ou 3 semanas a gente dizia, não pode ficar pior e fica sempre. É verdade. Parece que somos prendidos no sentido de não pode piorar, pode. Pode. Exatamente. Não. E Isto depois parece. olha, Diz. agora não tem a ver. Quer dizer, mas tu vais continuar neste assunto desde falar. Diz que eu ia mudar Só agora aqui. queria acabar uma coisa que a semana passada o líder deste partido, não é? Foi para a televisão dizer que havia uma aproximação nas leis da imigração com o PSD. E para mim é muito grave um partido que fundou também a democracia estar a aproximar-se destas linhas. Muito Olha, grave. é E verdade. um partido fundador da democracia, em conjunto com o Partido Socialista, o PSD,
estar a aproximar-se destas linhas que estão a ser traçadas e que não podem ser traçadas e ultrapassadas, para mim é muito grave também, e acho que devia levar ao repensamento aquilo que tem sido a estratégia adotada por este governo. E eu sei que agora vais falar um bocadinho do governo, não é? Exatamente, até porque acho que tu falaste numa palavra certa que é repensar. E esse repensar até já devia ter sido feito. Porque eu vou falar no quê? Vou falar na saúde, e sabes quando eu falo em saúde, fica assim sempre um bocado mais altivo. Sei. nós, nós olhamos para o Hospital São Bernardo, em Setúbal, que está sem Tomaste o carro urgência. antes de falar de saúde, Miguel. Que um copo d'água. Nós olhamos para o Hospital de São Bernardo de Setúbal, que está sem urgência obstétrica toda a semana. Terça e quarta encerram as urgências da obstetrícia no Garcia da Horta, em Almada. E agora vou aqui a relatar um outro caso que demonstra aquele jogo que nós falamos há pouco, na questão da entidade para a transparência e na questão do Luís Montenegro do passa a bola um para o outro. Vê esta situação. Há um doente que entra com um traumatismo craniano no hospital da Covilhã. E ele esperou 5 horas e 30 para ser transferido da Covilhã para o Hospital de Coimbra. Isto porquê? Porque desde o início do mês, Viseu já não tem helicóptero do INEM para fazer o transporte dos doentes. Então quem é que foi acionado? O helicóptero da Força Aérea. Que vem de onde? Do Montijo. Só que a aeronave, por ser demasiado grande, não pôde aterrar no Hospital da Covilhã. Aí tem que aterrar no aeródromo de Castelo Branco. Então é acionada uma ambulância para levar o indivíduo, o utente, do Hospital da Covilhã para o aeródromo de Castelo Branco. O que é que acontece? É que a aeronave, quando também vai para Coimbra, também não consegue parar no heliporto do Hospital de Coimbra. Então vai aterrar em Serenar, que fica a 11 km do hospital. E ele faz mais uma viagem de ambulância. Vergonhoso. E agora tu perguntas-me, e quanto tempo é que isto levava no início? Isto demoraria, se tivesse então o helicóptero do INEM de Viseu, 1h30. E passou a demorar 5h30. E agora tu me perguntas outra coisa. E responsabilidades e culpas? Ora, o diretor executivo do SNS diz que a culpa, culpa não, responsabilidade é do INEM. Descarta qualquer tipo de responsabilidade. Ou seja, o homem que regula o sistema diz que é preciso perguntar ao INEM, certo? Certo. E agora olhas para a ministra, que diz para não perguntarem a ela, para perguntarem ao INEM. Epá. E já a semana passada, não sei se te recordas, já ela tinha dito que para que se quisessem falar de mesa aérea, que fossem perguntar ao Ministro da Defesa. Ou seja, moral da história, a culpa é do INEM. Mas qual é que é o problema da culpa ser do INEM? É que a ministra, há mais ou menos 6 ou 7 meses atrás, prometeu a reforma do INEM. E, mais grave que isto, disse que 70% do tempo dela ia ser dedicado ao INEM. Qual é que é o problema? É que até agora, nem reforma, nem dedicação nenhuma. E todas as semanas, e eu já te falava nisso para no episódio 3 ou 4, disse que quando chegasse o verão, ia ser um momento crítico para Ana Paula Martins. Íamos ter um grande teste, E cheira-me que ela não passa nesse teste. Porque também, se fosse há um ano atrás, o Presidente da República, que apesar de não ter a valência e a capacidade de poder demitir a ministra, tinha dito que a Ana Paula Martins ia ter um ano para ser testada. A questão é, foi uma das situações em que eu não percebi ela ter sido reconduzida neste novo governo de Luís Montenegro. Exatamente. Ela acabou por mudar a equipa toda, no sentido talvez de dizer que agora tenho as pessoas que eu quero ao meu lado, e então vou fazer aquilo que nós pretendemos. A realidade é que todas as semanas nós perguntamos se ela tem capacidade para se manter ou não. Acho que nós sabemos a resposta, é BT. Pois, a questão é que ela tem planos, mas não os aplica. É que nem a questão dos centros de saúde de modelo seu, ou seja, os direitos privados, que não passaram do papel ainda sequer. Concordo ou não? É um plano que ela tem, mas também nem o aplica. É verdade. Conclusão disto tudo, o INEM é um bom diretor institucional. É verdade. Já tiveste demissões no INEM por causa outra vez dos meios aéreos? É verdade. E aqui está, meu amigo, o meu cartão vermelho da semana. Ana Paula Martins, Ministra da Saúde. E muito bem explicado. E... Já vi um copo d'água.
Já estás mais calmo. Já. Não é que eu fico. Eu fico... Eu acho que agora então, agora para acalmar os ânimos, tens uma pergunta para mim, não é? Tenho, sim, senhor. E então? Então, o que é que achas que eu te vou perguntar? Não, vou fazer diferente. Hoje perguntas-me tu. Eu pergunto a ti. Hoje é diferente. Já falei muito agora. Deixa cá ver, tenho que pensar, Miguel. Tenho que pensar aqui numa coisa que tu gostes. Não preparei isso. Não me perguntes se é bifes de frango ou atum. Gostas de bifes de frango e de atum, não é? Bifes de frango é 80% das Da minhas refeições. Eu também, 80% da minha alimentação. Os outros 20 euros. Também é verdade. E uma saladinha para traçar. Olha, Miguel, então vai ser mais fácil. Diz-me lá. Uma boa pizza ou uma boa hambúrguer? Mas daquelas caseiras, também. estás a ver? Sim, essa é muito fácil para mim. E então? Eu não como muitas vezes por causa do queijo, mas adoro uma boa pizza. Olha, engraçado. Eu acho que é para uma boa hambúrguer, sabes? Com a carne suculenta. Epá, não, ia dizer uma coisa, vai ser muito polémico, não, deixa estar. Tu quer dizer? Não, por acaso, eu gosto de comer uma boa carne de vaca de vez em quando, mas não sou grande fã. Sim, não é fã. Ok. Não sou grande Mas fã. gostas de um bom bife de galego? Sim, lá está. Eu acho que até gosto mais por não comer tantas vezes, estás a perceber? Pois, acredito. Se calhar mais nesse sentido, mas epá, do resto, gosto muito de pizza, nem lembro da última vez que comi. Olha. Mas gosto. Mas se me perguntar, já tenho outras comidas favoritas, sim. Sim, claro. Pronto, fica a frase da semana, a pergunta da semana esta semana. A frase da semana. Para a próxima tenho que preparar melhor. Para a semana subir de novo e preparem-me melhor. Não estava à espera. Combinado, meu amigo. Combinado. Então está Até feito, para Miguel. a semana. Não... Oh, é verdade, esqueci-me de uma coisa. Diz. Comeste um xixi charra e bebeste um copo de vinho. Bebi um Bebi um chorro. e comeste um copo de vinho. Grande festa do chorro, não foi? É, sim, senhor. Pá, grande festa do chorro. Para o ano a mais. Tu agora fizeste lembrar a história em que um gajo atirou o iogurte para o lavatório e a colher para o lixo. Bem, e é isto. Está feito então, Miguel. Está feito.